Olá você que nos acompanha, esse é o seu jornal antijurídico, coisas que você precisa saber, especial, excrescentíssimos. Mais um programa sobre o meu superpoder favorito, o poder judiciário. E antes de você assistir esse episódio, já recomendo que você assista antes ou depois desse, o programa Judiciotários. Beleza? Então, roda a vinheta. Você vai fechar o STF, sabe o que você faz? Que fascismo e nazismo são fenômenos de esquerda. Eu amo Israel. Se der errado, a culpa é dele. Nós não passamos muita fome, porque nós temos manga. Esse país é verde e amarelo! Esse episódio começa falando sobre a recém-publicada pesquisa Quem Somos? A Magistratura que Queremos, que entrevistou juízes do Brasil todo e revelou, por exemplo, que a maioria deles entende que não deve seguir a jurisprudência na hora de dar uma decisão. Inclusive os ministros dos tribunais, que são essencialmente os caras que criam os precedentes. Em outras palavras, nós temos um poder judiciário que defende que não deve basear suas decisões em jurisprudência. Ou seja, eles não só não decidem conforme eles mesmos decidiram, como também são contra ter que decidir como eles mesmos decidiram. Entendeu? Nem eu. O resultado disso tudo é que hoje a gente vive em um sistema sem qualquer coerência ou muito menos segurança jurídica, o que gera, e com razão, uma quantidade absurda de recursos para todos os lados. Porque não é que os advogados recorrem de tudo, a questão é que eles podem recorrer de tudo, já que o judiciário sempre decide de um jeito diferente sobre a mesma coisa. Nesses últimos dias também vieram à tona as denúncias de juízes que estão simplesmente se negando a realizar as audiências de custódia, como se fosse algo opcional, um cafezinho. Não, hoje obrigado, hoje pode pôr todo mundo na cadeia direto. Eu nem preciso comentar que se o público-alvo da nossa justiça criminal fossem os homens brancos da classe média, você pode ter certeza que ninguém cogitaria negar uma audiência de custódia. E mais, sabe aquela juíza que foi afastada porque serviu lanche para os réus em uma audiência de custódia? Então, se o público-alvo da justiça fossem os homens brancos da classe média, ia ter Starbucks dentro da sala de audiência de custódia. E assim seguimos, dane-se audiência de custódia, jurisprudência, para que tudo isso, se a nossa justiça só prende o jovem, o negro e o pobre da periferia, não é verdade? E o que dizer então do desembargador Machado Júnior, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que gravou um vídeo com o Leonardo, enviando um recado para suas amigas juízas. Nós vamos aí comer vocês. Eles seguram e eu como. O cara disse o que disse em um país onde uma mulher é estuprada a cada 10 minutos. Para você ver que esse é o comportamento padrão dele nas horas vagas, interagindo com uma pessoa famosa que ele nunca tinha visto na vida. Imagine esse juiz tendo que julgar um caso de feminicídio, de violência contra a mulher ou de estupro. E mais, você precisa entender que o judiciário é a elite dominante. Tudo que eles pensam, tudo que eles defendem, geram reflexos na sociedade que a gente vive. O Rio de Janeiro está aí para ilustrar muito bem tudo isso que eu estou falando, registrando ano após ano um aumento constante da letalidade policial. No governo você tem o Wilson Witzel, um ex-juiz, apoiador do Bolsonaro, que defende o uso de snipers, tiro de helicóptero, a construção de uma Guantánamo carioca e por aí vai. E na presidência do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, ou seja, eleito pelos juízes cariocas para representá-los, você tem o juiz Cláudio de Melo Tavares, defensor da prisão em segunda instância, defensor da prisão perpétua, do aumento das penas e contra a progressão de regime. Quer dizer, tudo que comprovadamente não reduz a violência. E para deixar tudo isso ainda mais absurdo, a Assembleia Legislativa do Rio aprovou o porte de armas para os deputados estaduais. Isso na mesma semana em que o Datafolha revelou que 64% dos brasileiros são contra a posse de armas e que 72% acham que a sociedade não fica mais segura com pessoas armadas para se proteger. Então olha que louco você ter os representantes do povo aprovando para eles algo que vai completamente contra
os interesses daqueles que eles estão representando. O que, vamos combinar, não é nenhuma novidade. Pelo contrário, exemplos como esse só demonstram mais uma vez como que o poder público estimula uma cultura de violência sanguinária e como eles exploram a todo momento esse populismo policial disfarçado de política pública. E já que eu estou aqui falando de opinião pública, essa mesma pesquisa do Datafolha também revelou que a maioria da população é contra os principais pontos do projeto anticrime do Sérgio Moro, no que se refere justamente à questão das armas, da polícia e da legítima defesa. 81% acham que a polícia não pode ter liberdade para atirar em suspeitos. 79% acham que os policiais que matam devem ser investigados. E 82% acham que se o policial atira em alguém por estar muito nervoso, ele deve sim ser punido. Mas para você entender melhor como que essas opiniões jogam contra o Sérgio Moro, eu recomendo um episódio aqui do canal também chamado Projeto Anticrime, onde eu destrincho melhor todas as propostas dele. Então veja só você como que a proposta do Moro, especialmente no que se refere à legítima defesa, não tem legitimidade alguma. Pelo contrário, como a maioria da população já entendeu, ele quer criar uma licença para matar, restringindo a legítima defesa aos agentes policiais e tentando induzir você a uma compreensão errada sobre o que é legítima defesa. E pior, aproximando o conceito de legítima defesa cada vez mais a uma lógica de guerra e a uma lógica do direito penal do inimigo. Se você quiser saber mais sobre direito penal do inimigo, eu recomendo outro episódio aqui do canal chamado Democracia de Abolição. Pior ainda foram os twitters do Sérgio Moro perguntando se a gente já assistiu o filme The Infiltrator. Porque se o pacote anticrime dele for aprovado, as coisas vão acontecer que nem nesse filme de Hollywood. Cara, você tem noção do absurdo que é esse tipo de discurso? Na verdade, todo tipo de discurso em defesa do sistema penal é um absurdo, porque o sistema penal é um absurdo. Só para pensar nisso agora, vem comigo. Vamos supor que o sistema penal funcionasse completamente. Se ele funcionasse completamente, a gente teria a criminalização total da população inteira várias vezes. Se todos, absolutamente todos os furtos, roubos, tráficos, corrupções, sonegações, subornos, falsidades, lesões corporais, ameaças, injúrias, calúnias, calotes, abortos, violências domésticas, omissão de socorro, maus tratos, danos, receptações, violações de direitos autorais, violações de sepulturas, assédios morais, atos obscenos, curandeirismo, tudo. Se absolutamente tudo fosse concretamente julgado, não haveria um habitante que não estivesse preso. Se o sistema penal funcionasse completamente, a gente teria uma catástrofe social. Então, para não funcionar, mas funcionando ao mesmo tempo, o que ele faz? Ele opera através da seletividade penal. Ele não pega todo mundo, ele pega alguns, os mais vulneráveis, a saber, jovens, negros, pobres, desempregados e imigrantes. Sem novidade. A realidade tá aí, a realidade tá posta, mas o Sérgio Moro não vai falar disso, porque o discurso dele não é técnico, não é científico, não tem embasamento, não atua em nenhuma causa de nenhum aspecto da criminalidade. O cara tá justificando o projeto dele, citando filmes da televisão. Eu não preciso dizer mais nada aqui. Mas voltando ao assunto opinião pública, a gente teve também o Dias Toffoli, a pedido da OAB, adiando o julgamento da prisão em segunda instância que estava marcado para esse mês. O presidente da OAB argumentou que eles precisavam de mais tempo para estudar o caso, o que depois se descobriu que era mentira, e que foram os próprios ministros do STF que pediram para a OAB pedir o adiamento desse julgamento. Isso porque eles acharam que não era hora de comprar briga com a opinião pública, já que esse julgamento afeta diretamente a soltura do Lula. E o ponto é, há muito tempo que o STF tem essa preocupação descarada com a opinião pública. Basta você lembrar do Fux dizendo que o juiz deve atuar de acordo com o anseio popular. Ou o Barroso dizendo que o STF deve escolher sempre a voz das ruas ao invés da Constituição. Esse medo todo deles tem a ver com como o próprio sistema foi pensado. O Supremo ele precisa lidar com esse déficit democrático gigante, já que nenhum deles ali foi eleito. Absolutamente ninguém votou neles. Por isso que é tão importante para eles, em alguns casos,
decidirem as coisas de acordo com o que as massas querem. Mas em outros casos, foda-se. Como quando, por exemplo, eles aprovaram o aumento dos próprios salários durante o governo golpista do Temer. E isso em meio também a uma crise orçamentária, política e econômica. Ou seja, em se tratando dos próprios salários, que se dane a opinião pública. Agora, em se tratando de direito, aí sim, eles escutam as massas. Justamente o contrário do que deveria ser. E o resumo da ópera é esse aí mesmo, dane-se tudo. Quando o judiciário não quer decidir alguma coisa, ele pede vista e adeus. A gente segue com uma diferença abismal no tempo de tramitação de diferentes processos. Casos de nepotismo na indicação de ministros e desembargadores, vide o caso da Mariana Fux e a filha do Marco Aurélio. Decisões liminares continuam sendo usadas como barganha política, como foi o caso do auxílio moradia. Fora isso, juízes prendem com os argumentos mais toscos possíveis, como a Rosa Weber dizendo: condeno porque a doutrina me permite. Fora isso, os caras também importam teorias jurídicas soltas do exterior, como a teoria do domínio do fato da Alemanha e modelos autoritários como o plea bargain dos Estados Unidos, e o CNJ segue sendo um clube de amigos. Não tenho provas, mas tenho convicção. E como sempre, deixo aqui o convite para você me seguir nas redes sociais, se inscrever no nosso canal do YouTube, coisas que você precisa saber. Tá aqui o Facebook, tá aqui o Instagram, e também convidá-la para participar do Apoia-se do canal, onde a gente tem lá as metas de produção de vídeo, entrevista, podcast, sorteio de livros. Já realizamos os primeiros sorteios, quem apoia, independente do valor, já está dentro dos sorteios. E é isso aí, valeu, falou!